Olá, caros ouvintes, caras ouvintes. Estamos hoje aqui, Fink, Pegasus, Ryzen, Thomas e Tio Gamer, para gravar um episódio muito especial que falará sobre a série Dark da Netflix. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, pode procurar pelo Byte Furado no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube e estamos até no novo Orkut. Procure lá por Byte Furado, você vai nos achar nas redes sociais, pode nos seguir para acompanhar nossas postagens. Tem algumas notícias, matérias que a gente não fala aqui nos episódios, porque a gente não conseguiria fazer em pouco tempo com tantas notícias de tecnologias, de games, de nerdices. Então siga lá nas redes sociais para mais informações. Nós vamos fazer um episódio especial falando sobre a série Dark e com muitos spoilers. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. Se você aí ainda não assistiu, corre lá na Netflix, maratona essa série, que ela é muito legal, e vem aqui nos ouvir porque vai ser um episódio muito bacana. Vamos explorar algumas tramas da série e também vamos falar sobre as teorias científicas ali dentro. Yeah, Mr. White. Yes, science. Este primeiro episódio especial do Byte Furado não poderia deixar de ser sobre uma série que conquistou muitos fãs, que teve 3 temporadas. Mexeu com o nosso íntimo, Que é Dark. Dark criou uma teia complexa com mistérios, viagens no tempo e personagens afogados em dores e mágoas, passados e presentes. Com uma trama envolvendo o desaparecimento de crianças, relações familiares misteriosas, um acidente nuclear, um buraco de minhoca e várias linhas do tempo, a série conquistou o público que gosta de suspense, mistério e conspiração. Os criadores são Barabo Odar e Gente Fries. Essa série Dark é uma série alemã, uma das séries em língua não inglesa mais acessadas na Netflix. Na sinopse da série nós temos uma cidade fictícia de Winden, na Alemanha. E aí nessa cidadezinha fictícia de Winden acontece um desaparecimento de crianças. Por meio disso, a gente vai acompanhando uma série de segredos e conexões ocultas entre 4 famílias locais. As 4 famílias principais da série Dark são os Conrad, os Nielsen, os Doppler e os Tidman. Então a gente vai acompanhando essa sinistra conspiração, essas viagens no tempo que abrangem várias gerações. Ao longo da série, Dark explora as implicações existenciais do tempo e seus efeitos sobre a natureza humana. Nós tivemos a estreia dessa maravilhosa série em 1º de dezembro de 2017. A segunda temporada estreou em 21 de junho de 2019 e, maravilhosamente, a terceira temporada estreou em 27 de junho de 2020. Você que já assistiu Dark deve saber que na série, o dia 27 de junho de 2020 é justamente o dia do apocalipse. Então nada mais fascinante do que a terceira e última temporada estrear no dia do apocalipse da série. Também temos uma coisa interessante. O site Rotten Tomatoes fez uma votação popular e Dark foi eleita a melhor série original Netflix. É uma super série e agora nós do Byte Furado vamos explorar melhor as teorias, as traquinagens, as travessuras, tudo que aconteceu nesta série. doce ou travessuras. E o impressionante é que provavelmente ela deve ter concorrido com outra série que também é muito famosa, que é Black Mirror, né? Que também é outro espetáculo de série. Então ela ter sido eleita a melhor é pra ter o respeito de todas, hein? Ganhou de Black Mirror, chegou na final com Black Mirror e ganhou. Então é uma super série, né? Eu acho que essa questão de ter sido muito bem planejada e ter essa ideia dos 3 mundos, da triqueta e terminar em 3 temporadas, isso deixou uma série muito consistente e ao final a gente acaba percebendo que os ciclos e as respostas elas foram dadas, né? Apesar de sobrar alguma possibilidade de futuro aí pelo final da série, mas muita coisa eles conseguiram fechar. Foi uma série bem fechadinha, né? Bem, Dark é essencialmente uma série sobre viagem no tempo. A trama se passa na cidade de Winden, como eu falei, lá na Alemanha, e acontece de forma não linear. Eu acho que isso é uma das coisas que deixa a gente mais perplexo, principalmente no começo da série, e faz a gente entender pouca coisa, que é essa questão da não linearidade, né? Então a gente acaba vendo uma ida e volta entre alguns anos, entre as famílias, e na primeira temporada a gente explora basicamente
o ano de 2019, o ano de 1986 e o ano de 1953. Então, se a gente perceber, esses 3 anos, eles têm um ciclo ali de diferença entre o outro de 33 anos. Esse período é o período em que eles conseguem fazer a viagem no tempo. Interessante, né, que a incidência desse número na série, ela embate em tudo, né? 33 anos, né? Três mundos, tudo, né? Tem uma significância colocada, né? Até a questão do nome dos dois grandes, né? Como eu posso dizer, ou antagonistas ou protagonistas da série, justamente tem essa questão, né? Os nomes deles também, então acho que isso também envolve aí muito no conceito do que a série foi trabalhada, né? Acredito também que a gente pode fazer um link aí dessa tríade entre espaço, tempo e realidade, né? No momento que eu tava assistindo a série, eu pensei muito nessa questão, né? Como esses 3 conceitos podem estar ligados, né? E eles podem também ter querido, de certa forma, fazer referência a isso. O Tio Gamer tem uma teoria, aí antes dele falar, eu vou lembrar que esse número entre 33, a gente se repete de diversas formas na natureza, né? O ciclo lunar e o ciclo solar se sincronizam a cada 33 anos. É uma das coisas que o Dr. Tannhaus fala dentro da série, né? Que é o autor do livro Viagem através do Tempo. Vai lá, Tio Gamer. Então, num certo momento lá, o Jonas, que é o viajante do tempo, ele fala que utiliza o Césio para a máquina do tempo, né? E eu cheguei a pesquisar aqui a meia-vida do Césio, não diz que é 33 anos, mas diz que é 32 e alguma coisa. Então, para mim, eu acho que é bem próximo disso. Então, como ele usa o Césio na máquina, né, para poder fazer a viagem no tempo, a gente pode entender também que aquele lixo radioativo de Césio, ele faz essa viagem do tempo a cada 33 anos, né? Quando o Césio decai, o material atômico dele, né, a massa atômica dele, aí abre esse portal. Então, eu imagino que a máquina do tempo seria isso, né? Ela acelera o decaimento da meia-vida do Césio e aí abre o portal de uma forma meio artificial. Sobre o início da série, a gente pode lembrar que uma das coisas bem importantes de Vinden é justamente a existência da usina nuclear ali na cidade. E justamente por essa usina nuclear que a gente acompanha no início da série, que teoricamente surgiu essa fenda no tempo, por um acidente ali em Vinden em 1986. E aí, essa data de 1986, os criadores falaram que tem a ver justamente com o acidente de Chernobyl, que foi também em 1986. Então é uma ali das referências para eles usarem essa data, né? Que é uma das datas desses 3 anos que eles utilizam na primeira temporada. E aí, no início da série, nós temos um fato muito interessante, eu gostaria de trazer para discussão aqui no Byte Furado, que é o Michael. Para quem acompanhou toda a série, a gente sabe que o Michael, ele some no início da série e ele volta no tempo e depois ele se transforma, né? Ele vira o Michael, né? Ele é adotado e ele vira o Michael, que é o pai do Jonas. Só que tem uma coisa interessante no começo que eu fiquei me perguntando um tempo, que é justamente qual é a necessidade do Michael, que é o Mikkel já adulto, né, pai do Jonas já, ter se matado, né, que é o que inicia ali a série, que causa um grande impacto no personagem principal, que é o Jonas, e tem ali uma situação meio estranha, porque ele se suicida, mas isso não tem muita lógica pro restante dos acontecimentos. É claro que tem algumas interpretações. O que vocês acham? Teve sentido esse suicídio dele? Inclusive, eu acho que é na segunda temporada o Jonas volta para tentar impedir, né, que o Adam manda ele. O que vocês acham? Eu acho que foi assim um dos primeiros desfechos que desperta a curiosidade pra gente continuar assistindo a série, né? Porque você vai querer saber o motivo, né? Série que começa já com a pessoa já se matando, mas qual foi o motivo? Então creio que isso foi um primeiro gancho que eles usaram ali pra começar a fazer o discorrer da história.
Então, mas daí no caso tu acha que isso foi apenas um artifício de enredo, pra te aguçar a curiosidade? Creio que sim. Creio que sim, né? Porque no sentido em si, né, como foi falado pelo próprio Dark Rising, não tem sentido, né? Eu não acho que tenha sentido. Também confesso que eu fiquei me perguntando bastante quando começou a série o que aconteceu, por que ele se matou e tal, e realmente despertou bastante a minha curiosidade nesse sentido. Eu vejo lá quando a gente chega na terceira temporada, quando o Adam tenta fazer o Jonas se transformar no Adam, ele tenta fazer com que aquele Jonas daquele tempo ali reviva todas as percas que ele teve, que contribuiu para a formação psicológica dele, para que lá no futuro ele se transformasse no Adam. A gente observa que o Adam lá do futuro e o Jonas ali jovem são basicamente pessoas bem diferentes, tanto que em alguns momentos o Jonas quer ir contra o Adam, né? A gente percebe aquela tendência dele de ir contra. A série apresenta pra gente o Noah e o Adam como sendo os vilões, né, praticamente, porque pelo menos no meu entendimento eles foram apresentados como vilões na série. E você observa o Jonas toda naquela luta contra ele mesmo. E aí eu vejo que no plano do Adam, a única forma dele se transformar em Adam seria ele fazendo com que o Jonas tivesse todos aqueles encargos psicológicos, emocionais, que o fizeram se transformar daquele jovem bondoso, inocente, que perdeu o pai e tal, e ficou deprimido, para um cara que teoricamente é um psicopata, né? Que ele faz todo aquele ciclo de matança e repete aquilo constantemente para poder ele pegar e conseguir voltar para aquele momento dele lá. Tudo bem que ele justifica que é tentando acabar com o loop, né? Mas de certa forma ele tá ali sempre cometendo vários assassinatos e tentando várias vezes para poder conseguir o tipo dele. Então ele meio que tá matando todo mundo e, na minha opinião, não tá se importando com isso. Então você vê aquele jovem todo preocupado em querer salvar as pessoas, se transformar em alguém que tá matando para poder impedir que o amor da vida dele morra, né? Então eu penso que foi mais ou menos nesse sentido. Ele quis que ele sofresse tudo que ele sofreu para poder se transformar no que ele para que ele pudesse continuar o plano dele. Eu ainda acho que a morte do pai do Jonas não teve uma significância na história. Foi bem tipo... Se não tivesse acontecido, ninguém teria notado nenhuma diferença. Mas se você tivesse assistido a série, né, sem ter visto o suicídio do pai dele, você não ia assistir. Quem disse? Porque aquilo foi o que te prendeu na primeira temporada. Não, tô falando assim. Isso é polêmico. O grande mistério quando você começa... O grande mistério que você começa a assistir a série quer saber o quê? Por que aquilo aconteceu? É que nem tu falou. Beleza, depois que eu já sei todo o enredo que realmente fala, de fato, fica uma coisa inútil. Mas naquele momento exato que você precisava assistir, aquilo te prendeu. Entendi o seu ponto. Na verdade, nem tanto. Na verdade, me prendeu mais o Michael ter sumido do que a morte do pai do Jonas. Quem sumiu foi o Mikkel. Mikkel. Pois é, pra mim também o que prendeu mais foi no finalzinho lá, quando ele tá na porta lá, aí o Jonas mais velho vê ele, né, mais novo ali preso, ele fala, não, você tem que passar por isso porque eu passei por isso, né? Aquilo mesmo que o Pegasus colocou aí, né? Então eu vejo... Mas isso é o final da primeira temporada já. Isso, pois é, eu sei, mas eu tô falando assim, isso foi o que me seguiu pra me continuar assistindo. Mas pra muitas pessoas eu creio que aquele suicídio ali foi um dos pontos também iniciais. E de certa forma, se você observar, esse suicídio do pai do Jonas foi o que fez ele se interessar por pesquisar aqueles monte de papel com relação à caverna, que faz com que ele vá lá pra caverna e viaje no tempo, e encontre o Mikkel no passado. Que é quando a gente tem ali o primeiro contato com a Cláudia já velha. Que ela vai lá e fala, você não pode fazer isso. Ah não, mentira, foi com o Jonas velho, né? Que vai lá e fala pra ele que ele não pode buscar o pai dele. Pode falar, Raiz. Pega, eu concordo contigo nessa motivação do Adam. Mas o que eu pergunto é na motivação do Michael. Michael. Qual seria a motivação do Michael em se suicidar? O Michael não foi induzido pelo Adam, mas induzido pelo Jonas, que voltou ali e ele ficou meio perplexo. Entregou a carta. Entregou a carta. Agora tem uma questão que é, o Michael, naquele momento, ele tinha a possibilidade de impedir que ele mais novo, Mika, desaparecesse. Ele podia ir lá, tentar fazer com que aquilo não acontecesse. Será que aquilo ali também não foi uma situação que pesou na cabeça dele?
Porque se ele faz isso, ele impediria que o Jonas nascesse. Pois é, eu acho que ele tentou fazer isso, até naquele episódio que a gente vê, né, o pai dele mais velho, que voltou um tempo atrás dele, né, e depois tenta salvar ele garoto. Eu vejo que aquele momento lá, até que a mãe dele tira ele da cidade, né, que ele fica o tempo fora, quando a outra mulher, a mulher do menino volta também. Pois é, o Urik, né, ele fica preso. Depois de tanto tempo lá que ele tá preso, que ele fica isolado, depois ele tenta fugir de novo com o Michael, mais novo, porque ele volta no outro período de tempo, isso no outro mundo lá. Naquele momento, eu acho que quando ele foi sair com o Michael, que depois ele é exilado, que como é que é a enfermeira lá, o nome da enfermeira é a Inês, leva ele pra cidade, fora da cidade. Aquilo ali eu acho que ele pesou pra ele realmente ver se ele ia fazer essa alteração ou não. Tu quer dizer que ele influenciou o Michael quando ele dera o Mikkel, é isso que tu quer dizer? Quando ele pega lá o Mikkel e tenta levar pra caverna, tu acha que ali naquele momento ele já começa a ser influenciado, é isso? E já fica meio perturbado das ideias? É o pai dele velho, né? Isso, eu acho que ele começou a se influenciar nesse momento, que tipo, ele viu pessoas né, vendo esse jogo no tempo, eu acho que ele viu que a melhor saída pra ele era se ele se suicidar. Cara, eu nem sei se o Mikkel tinha sacado até ali direito. Ele tava bem perdidinho. Não, ele até fala que ele é um viajante do tempo, então assim, eu acho que ele tinha noção, mas as pessoas não davam crédito pra ele. Olha, mas o que eu acho que ali, o que principal aconteceu ali, é tipo uma daquelas mortes inúteis, tipo da Catarina. Que a carta que ele, de suicídio dele mesmo, fez ele se cometer o próprio suicídio. Simplesmente porque ele sabia que tinha cometido suicídio. Aí ele pensou que tinha que ficar repetindo, fazendo a mesma merda toda vez. Simplesmente porque ele leu a própria carta de suicídio dele. Ele mesmo acreditou, exatamente. Alguém induziu ele a fazer isso, no caso, né? Eu vejo também essa questão seguinte, não foi alguém, teve um nome. Foi tudo um plano arquitetado pela Cláudia. Porque ali o Jonas, no momento que ele volta, ele está disposto a impedir o suicídio do pai. E aí a Cláudia chega, depois que ele mostrou a carta e tal, e tudo, teve toda aquela questão deles dois conversando, a Cláudia que chega e fala, não, Jonas, você não pode impedir, porque isso aí é um plano do Adam. Ele quer impedir pra poder fazer, não lembro o que ela fala direito, mas ela fala, ó, isso é um plano do Adam, se você fizer isso vai dar ruim. Seu pai precisa sim morrer. E aí a Cláudia chega e fala pra ele, e aí o pai dele escuta, e aí, basicamente quem induz ele ao suicídio é a Cláudia. Apesar de que quem mostrou pra ele a carta foi o Jonas, né? Naquele momento, talvez a Cláudia ainda tivesse trabalhando com o Adam, né? E porque, na verdade, aquilo era o que o Adam queria. O Adam não queria que o pai dele sobrevivesse. Pode ser também. Aí é uma coisa que a gente vai ter que ver de novo pra saber se a Cláudia estava ou não trabalhando com o Adam. Mas isso não tira o fato de que não foi algo que não teve relevância. Exatamente. É tipo a da Catarina que eu falei. Não tão inútil, cara, porque presta atenção. Quando a Marta morre e tem a outra Marta que não morre, né? Que aquele ele faz a divisão dos dois mundos. Quando a Marta morre e que o Adam mata a Marta, aquilo ali causa uma dor no Jonas, faz ele voltar, e aí um deles vai lá pro mundo da Marta, e que a Marta salvou, e o outro volta pra tentar fazer o Jonas lá do passado se tornar nele no futuro pra tentar impedir a morte dela, né? E daí, essa morte, por exemplo, da Marta, a gente descobre que é o quê? É o início do... É o laço ali, né? Onde os dois mundos se conectam, se encontram, né? É o início que ele tava procurando. Então, essa morte não foi sem significado. Eu acredito que da mesma forma que a do pai dele também não foi. Teve um abalo emocional pra ele, pra que ele se transformasse no Adam. Pera, de quem você tá falando, mano? Do Jonas. Mano, eu falei que a morte do pai do Jonas foi inútil e a da Catarina foi inútil. Mas você entende por que eu acho que não foi inútil? Porque da mesma forma que a morte... Ó, da mesma forma que a morte... Não, porque as coisas que tu falou, tipo, não tem nada a ver com a lei. Ele tá falando que as duas teve embasamento. Pra mexer o psicológico dele, não é isso? Ó, da mesma forma exatamente, da mesma forma que a morte da Marta influencia. Eu nem lembro quem é a Catarina. Mas a Catarina ninguém sabe. Eu nem lembro quem é ela. Mano, a Catarina, ninguém percebeu que ela morreu, mano. Só a gente, porque a gente assistiu. A mãe da Marta. É a mãe da Marta. Ah, tá. Putz, é verdade, cara. A mãe dela mata ela, agora eu lembrei. Putz. A que morre assaltando a própria mãe. A que morre assaltando a própria mãe. A que morre lá que ele acha, onde
A única coisa que tem que resquício da morte dela é o broche lá que eles acham. Só colocando em critérios objetivos aqui, eu acho que a gente pode ter uma ideia se isso faria ou não significado no restante da série. Eu acho que a questão que o Thomas colocou é interessante, porque eu mesmo fiquei muito tempo me perguntando quais foram os motivos. Eu acho que isso realmente para a série em si é interessante, mas a minha questão é dentro da história da série. Isso realmente tem significância? E aí eu acho que uma coisa interessante, a gente pensar, o Jonas faria aquelas merdas, faria tudo de novo se o pai dele não tivesse morrido? Eu acho que uma coisa é importante a gente saber. O Jonas fica amargurado, vai pro psicólogo e depois volta, e aí, né, naquela data, o Mikkel some. Quer dizer, se o Michael ainda tivesse vivo e ele realmente soubesse que tinha que deixar o Mikkel sumir para ele virar o Michael, e ele deixasse, ele não se suicidou, ele deixou tudo acontecer. Aí o outro molequinho sumiu, e aí o outro rapaz sumiu, e eles foram lá, próximo à caverna, para procurar as drogas dele, os jovens. E aí levam o Mikkel, e aí o Mikkel some, né? Ele se perde ali na caverna, e a gente vê no futuro que é levado pelo Jonas, e vai pro passado. A morte do Michael, nesse sentido, será que faria diferença? Ryzen, acabei de perceber uma coisa. Na verdade, eu já tinha percebido, só tava esquecendo. Uma coisa que ia ser bem significativa seria o relacionamento do Jonas com a Martha. Porque eles provavelmente já estariam no namoro. Sim. Isso mudaria muito na história dele. É, porque no caso eles não ficaram juntos, né? É até interessante esse ponto que o Fink traz, é porque assim, eles não teriam ficado juntos nesse período, porque, né, ele mentiu pra ela, dizendo que ele tinha passado de férias fora, né? E até no momento que eles estão na praia lá, onde eles acham o broche, é o outro Jonas que beija ela. Não é o Jonas aquele que foi embora, que saiu, que perdeu a oportunidade, entendeu? E tanto é que ela vai depois atrás dele, porque ela pensa que aquele lá era o Jonas que era do tempo dela. Então esses pequenos momentos acabam entrelaçando a história deles, né? Da mesma forma como entrelaça a história de todos. Todos eles vão sendo entrelaçados nas histórias, né? Quando a gente vê também aquela questão do menininho lá, né? Que o pai do Mikhail quer matar, né? O Yuri que quer matar lá, aquele molequezinho lá que é o culpado por tudo. É, o Helg lá que quer matar ele. Então quer dizer, todos esses pequenos detalhes vão influenciando a história como um todo, né? Mas no sentido de que você tem graus de importância diferentes em cada parte, né? Eu achei interessante a questão de explicar como é que aquele broche surgiu, por isso que eu acho que foi por isso que eles mataram a Catarina naquele momento, para explicar de onde surgiu o broche. E outras coisas que acontecem também que explicam onde é que fica cada coisa, né? Como o próprio Dark Rising colocou, que as coisas vão se encaixando conforme o tempo, e isso vai chamando a nossa atenção. E às vezes a gente vê que aquele eixo que da história que a gente pensava que teria alguma coisa, não, era para explicar uma coisa que ficou solta. Uma coisa que eu achei bem interessante que ainda tem a ver com a questão do pai do Jonas se matar e tal, é que a terceira temporada deixa claro pra gente é que uma coisa que já aconteceu não pode ser desfeita. É tanto que o Adam sabia o momento que ele ia morrer, aí quando o menino chega lá pra atirar nele, ele fala, pode atirar, não vou morrer. Ele vai, atira e nada da arma disparar. Tem outro momento que o Jonas tenta se suicidar, aí o Noah jovem chega e tira ele na corda e fala, não adianta, você não vai conseguir se matar porque você já existe velho. E aí ele tenta atirar nele também e ele descobre que não consegue. Em vários momentos a série mostra pra gente essa questão da impossibilidade de você alterar o passado. É tanto que a Catarina, quando volta pra tentar buscar resgatar o filho, o que impede ela de resgatar o filho para que ele possa crescer é justamente o fato da mãe dela ter matado ela quando ela tentou assaltar ela, né? E vários outros momentos a série mostra pra gente que essas coisas do passado é impossível de alterar. Então eu acredito que o fato A pergunta que fica, onde é o passado, onde é o presente e onde é o futuro? Acho que é o início, né? É o seguinte, o mundo verdadeiro é aquele da explosão na usina. Depois daquela explosão lá, se criaram outros dois. Então, esse... Não. Na verdade, não. É aquele que eles saem de carro, né? É aquele que o Thanos usa a máquina lá no... É onde as filhas do Thanos morrem. O Thanos usa a máquina lá no abrigo subterrâneo. Tá, mas ainda assim meu raciocínio tá certo, porque em 2019 ou 2020, o Michael se mata lá
eu entendi que ele tá depressivo, entendeu? Que ele tá fora do mundo dele, que ele nem demonstra que ele ama a Hannah ou não, nem nada assim. Então, para uma pessoa que já tá depressiva e recebe a sugestão de suicídio, ele vê nisso uma solução, né? E como a gente está falando de um mundo que não é o verdadeiro, a origem sempre vai ser o fim. Então, ele nunca vai conseguir não se matar, ele tá preso a isso, como disse o Pegasus, né? Então, se ele não se matar, vai ser outra série, né? Bem isso. É verdade. Só que o que eu e o Raiz estamos discutindo é que, assim, no contexto da história, tendo essa morte ou não teria uma significância. Ou seja, se não tivesse, bora imaginar que a história é toda nova e não tivesse ocorrido essa morte do início, ou seja, então assim ele poderia ficar vivo por todo o tempo. Se teria alguma mudança significativa para não causar a história de ocorrer, entendeu? O que acontece é que depois o Adam fala pro Jonas que ele é a origem de tudo, né? Que se ele não se matar, eles vão conseguir quebrar o ciclo. É para isso que serve a morte dele, é um artifício do Adam. A pergunta então é, se o pai do Jonas não tivesse morrido, alteraria a história? Na verdade, ali naquele momento, o Adam tava defendendo a própria existência, né? Porque da mesma forma como a Eva também defende. Ali no caso a gente vê que os dois estavam, né, degladiando pela existência de si. Só que, como a gente vê no desfecho final, eles viram que eles não eram para eles existir, né? Então, todo aquilo que foi colocado para eles tentarem se defender e tudo mais, tanto é que muda, né? Naquele desfecho, quando ele, né, no final, que seria o final que o ciclo recomeçaria novamente, né? Que eles disseram lá que seria o Adam matar a Eva. Quando ele não faz isso, começa-se a mudar algumas coisas. Sobre o que o Pegasus falou, da questão do ciclo se repetir, aí nós temos uma das teorias que estão ali dentro da série, né? Que é a concepção circular. Tem uma pegada forte do Eterno Retorno, do Fred Nietzsche, e inclusive é uma citação do Nietzsche que abre a segunda temporada. E trata-se da ideia de que todos os eventos no mundo se repetem na mesma sequência por uma série eterna de ciclos. O livre-arbítrio também pode ser questionado sob a perspectiva global do espaço-tempo, segundo a qual todos os fatos já aconteceram e estão acontecendo. Assim mesmo, eventuais viagens no tempo já estariam previstas no grande esquema e não mudariam nada, ainda que fossem viagens ao passado. Então, uma das teorias que tem ali dentro é justamente essa da concepção circular, né? Então, a ideia lá de que o Jonas não conseguiria se matar porque ele já estaria no futuro e de que as coisas acabariam se repetindo, por mais que eles tentassem fazer mudanças, mas algumas coisas que eles tentam mudar é o que, na verdade, faz com que aquela realidade aconteça. E essa intervenção do futuro sobre o passado e do passado sobre o futuro, né? Então tá sempre interligado ali, não tem uma... É difícil, dentro daquele ciclo dos dois mundos, do Adão e da Eva, é difícil saber qual é o início e qual é o fim, né? Apesar de que eles pensam que o início é o desconhecido, o sem nome, o infinito. Exatamente, eu já ia até falar isso. Eles pensam isso, mas na verdade esse não é o início, né? Mas tem essa concepção. Algumas teorias que tem ali dentro do Dark. Teoria geral da relatividade, paradoxo de Bootstrap, universos múltiplos, emaranhamento quântico, a concepção circular. Então tem algumas coisas, tem o buraco de minhoca, tem o hermetismo, e tem aquela ideia do Sic Mundus, né? Sic Mundus Creat Est, que é o que tá na porta lá, que dentro da caverna, que significa assim, o mundo foi criado. Então são algumas coisas ali bem interessantes e tem uma pegada bem interessante da ciência dentro da série. Eu achei muito bacana como ficou a caverna lá, né? De qualquer direção que você venha, você enxerga uma bifurcação, né? No início eu não conseguia imaginar isso, mas depois eu percebi de qualquer ano que você venha, que você chegue, tem uma bifurcação, né? Então é sempre igual aquela parte que você escolhe para onde vai. Aquela forma que eles apresentaram ficou muito legal, cara. E o interessante daquela bifurcação é justamente a questão do tempo, né? Vocês viram lá, né? Que tem a questão do tempo com relação à bifurcação, né? Que, como a gente falou dos ciclos, né? Uma te leva 3 anos atrás, outra te leva 33 anos à frente. Então essa questão da decisão deles para qual lado seguir também influenciou muito na hora de eles fazerem lá essa entrada também.
essa forma como eles representaram essa questão do tempo, e bem no final da série, quando eles têm que optar para que caminho seguir, e aí ali aparece a janela deles se vendo e tal, e eles vão pro mundo real. É bem legal e bem interessante, porque é uma visão de Einstein, como Einstein enxergava o futuro, né? Ele acredita que é basicamente aquele túnel, né, que eles fizeram perfeitamente, ilustraram muito bem. Seria um túnel com infinitas janelas, e cada janela que você abre é uma escolha, que te dá infinitas possibilidades de futuro, né? Uma coisa bem legal também que o Reis falou é essa questão do determinismo, né? Que as janelas que você optou por abrir, você já abriu, você irá abrir e você tornará a abrir novamente. Ou seja, você está naquele loop, naquele ciclo infinito, e as tuas escolhas tu já fez, ou vai fazer, ou já tinha feito. Enfim, você está sempre no presente, passado e futuro, que é outra tríade, né? Que representa justamente essa questão. E a forma como eles ilustraram aquele túnel, na minha opinião, cara, ficou perfeito. A hora que eu olhei assim, eu falei, cara, teoria de Einstein. Einstein imagina exatamente assim, como a questão do passado, futuro e presente. Ficou muito bacana. Vocês acham que as pessoas estavam acreditando muito fácil na viagem no tempo, assim? Eu achei bacana que o relojoeiro, ele demorou para acreditar, mas também iam lá e levavam um livro com a foto dele, levavam um celular que não existia na época dele. Aí esse aí tudo bem, tipo, o cara levou um tempo, mas acreditou. Agora teve outros assim que bastava levar lá em 1900 e tanto, que a pessoa já acreditava que estava no passado mesmo. Não achava que estava sonhando ou delirando nem nada. É porque, se você observar, o relojoeiro, ele nunca viajou, né? Ele criou a máquina de viagem no tempo, mas ele nunca viajou. Então, pra ele, era uma coisa assim que não era tão palpável, tão tangível. E já os outros, o cara simplesmente vamos aqui no túnel, ó, vem ver, ó, pergunta pra aquele cara ali que é onde a gente tá. Ele sai do túnel da caverna, no caso, sai da caverna, já vê tudo diferente, uma coisa que não era no tempo dele, passa aqueles carros, então seria realmente muita armação pra poder estar daquele jeito. E realmente, o que você questionou deles não terem imaginado que aquilo era um delírio, um som, realmente é bem interessante, é bem intrigante mesmo. O que a gente vê também essa questão, né? É também da demora. Tem alguns que demoraram para realmente acreditar que aquilo era real ou que realmente aconteceu aquilo, como foi o caso lá do policial, né? O Egon, né? Você tá falando do Yuji. Não, o Egon, que é o policial que prende ele a primeira vez, quando ele volta pro passado, lá que ele tenta matar o menino. E aí ele fica preso, e depois ele vai pra. Depois que ele fica preso lá, ele vai pra aquela natório lá, que ele fica lá aquele tempo todinho lá envelhecendo. Então quer dizer, nessa questão de ele acreditar, né? Ele fica até cético, né? Quando ele começa a ver as coisas, e tipo, ele vê até a filha dele depois lá, que é aquela velhinha que passa lá, que fala alguma coisa pra ele, que depois fala de novo, ele fica assim meio demorando pra pegar aquelas coisas, né? Então eu acho também que foi algo também que dá essa questão de escolha. Cada um teve sua escolha, independente se um acreditou de cara, o outro não acreditou, demorou muito pra acreditar, ou morreu e não acreditou, enfim. Não, é só que ele falou da escolha, e uma coisa que eles colocaram bem no começo da terceira temporada, que é as pessoas podem fazer o que quiserem, mas não podem querer qualquer coisa, né? Ou seja, eles têm a vontade definida. Então, basicamente, eles não estavam fazendo isso, eles não podiam fazer suas escolhas, né? Porque já estava tudo predeterminado. Tudo que eles pensavam que queriam, na verdade, já era algo que estava predeterminado por algo que já aconteceu ou queria acontecer. O Pegasus levanta também uma questão importante, que é justamente do livro, da Máquina do Tempo. Então não foi o Tannhaus que criou, que escreveu o livro, nem que criou a Máquina do Tempo. Isso nos leva a um dos principais conceitos da série Dark, que é o paradoxo de Bootstrap. Então, esses paradoxos são causados pelas chamadas curvas fechadas no espaço-tempo, quando uma trajetória começa e termina no mesmo lugar e instante. E isso é o que acontece com o livro, porque no futuro, quem escreveu o livro foi o Tannhaus. Só que pessoas do futuro levam para ele no passado o livro já escrito. E a Máquina do Tempo é a mesma coisa, eles levam para ele no passado a Máquina do Tempo. Então, há quem usa a ideia de paradoxos para defender que viajar no tempo é impossível, porque causaria quebra de princípios como o de causa e efeito. Já outros usam os paradoxos para defender a ideia de que conceitos como causa e efeito não são fundamentais e absolutos. Então a gente tem aí certas disputas. Eu acho que um tempo atrás, inclusive eu e o Fink estávamos discutindo nesse sentido,
porque esses paradoxos eles levam a coisas impossíveis, né? E é isso que é a ideia do paradoxo. Mas a gente, levando para os conceitos da ciência, a gente poderia pensar que a viagem no tempo seria impossível por conta justamente desses paradoxos impossíveis, ou então que as nossas ideias de causa e efeito, elas podem ser relativizadas e não são absolutas, já que devido a esses paradoxos que podem acontecer. Então, de onde surgiu aquele livro? De onde surgiu a Máquina do Tempo, se na verdade alguém do futuro já trouxe pronta para o Tannhaus fazer? É um paradoxo de Bootstrap. Já estava pronto, ninguém fez, mas levaram ali o livro para ele já pronto, que estava com o nome dele, que teoricamente ele teria escrito. Só que ele pega esse livro do futuro para realmente fazer o copia e cola, né? Ele se plageia, né, da Heisen. Isso mesmo, alguém mais? Essa situação me lembrou um episódio de The Big Bang Theory, cara, que quando o Sheldon pensa na possibilidade de criar uma máquina do tempo, e daí ele fala, não, vou esperar um segundo, porque se eu realmente conseguir criar, eu vou voltar aqui e vou me avisar que eu consegui. E aí ele espera, ele não volta, e daí ele fica chateado, porque se ele não criou a máquina do tempo, né? Achei bem interessante. E tem a ver bastante com esse paradoxo que o Heisen acabou de falar. Ele espera, né, 5 segundos, aí a única coisa que ele fala é decepcionante. Ele não apareceu, né? Esse negócio do paradoxo de bootstrapping, eu não sei, eu fico meio chateado, assim, porque a gente vive num mundo de causa e efeito, mas na série isso vira a solução daquele enigma, né? Porque a gente fica vários episódios esperando saber a causa e a razão das coisas. Aí no fim não existe a causa. Aí é claro, né? Eu fico feliz de entender o que a série está tentando me dizer, porque é complicado de entender. Mas por outro lado, eu fico pensando assim, mas eu queria uma razão verdadeira para esse enigma aí. Nesse ponto aí a gente vai falar uma coisa interessante, que é a questão da participação da Cláudia, né? Em realmente descobrir a chave do enigma, né? Recentemente eu estava conversando com o Dark Heisen e justamente a gente falou sobre isso. Porque eles ficaram ali naquele loop tantos anos, né? Naquela mesma ciclo, tudo acontecendo de novo, mesma coisa. Mas algo que também eu achei um pouco, né, decepcionante no sentido assim de esperar que realmente acontecesse algo que estava naquele trecho que eles estavam tanto falando, mas não é algo totalmente, como eu posso dizer, uma ponta ali que eles colocaram a mais, né? Existia já alguns indícios de que daquela coisa ali, porque até ficou meio, como eu posso dizer, no ar, né? Porque toda hora alguém aparecia lá no rejoelheiro, levava alguma coisa, pedia alguma coisa, pegava alguma coisa, mas realmente saber de que ele foi o causador de todo o efeito foi algo inesperado. E assim, deu a questão do sentido da história, né, em si, né? Desfecho ali da primeira máquina ter sido criada lá naquele lugar, porque foi onde a primeira máquina foi criada, né? Então, eu acho assim, ficou muito, como eu posso dizer, fora do que eu esperava, né? Vocês também ficou fora esperavam também? Pra mim ficou porque eu não esperava uma saída dentro do infinito, daquele círculo infinito, do nó temporal que eles tinham causado. Então, ao pensar sobre um possível início, e aí essa é uma discussão longa, mas eu acreditava que não existia um início. Então, ali as coisas existiam desde sempre e não conseguiríamos identificar qualquer tipo de início. Logicamente, no começo eu pensei que talvez o início fosse esse ano de 1986, quando aconteceu lá o acidente na usina, e aí depois dali o ciclo se inicia, mas o Adam e a Eva acreditavam que o início seria o infinito. Só que nem sei como é que eles acreditavam nisso, porque inclusive o infinito ele já estava ali depois de vários eventos, né? Inclusive do cruzamento dos dois mundos. Então porque o infinito, o desconhecido, o sem nome, ele é filho da Marta do segundo mundo com o Jonas do primeiro mundo, porque na verdade o Jonas nem existe no segundo mundo. Então a gente fica na tentativa de entender qual seria o início, né? Então quando o negócio é infinito e a cobra mordendo o próprio rabo ali, aquele símbolo, é muito difícil saber onde tudo se originou, onde tudo começou. E eu tinha umas discussões com o Fink sobre isso, mas na minha cabeça seria impossível eles descobrirem qual realmente seria o início, já que tudo está acontecendo simultaneamente.
Só que a saída deles foi justamente criar esse terceiro mundo, onde seria o início dos dois mundos, né? Então, com o Tannhaus fazendo seus experimentos e causando a destruição do mundo original e a recriação, e aí esse mundo original se transforma em dois mundos que estão interligados por esse nó, esse acaba sendo o início das coisas, né? Aí uma questão durante algumas cenas falam-se que esses ciclos se repetiram por milhares de anos, certo? Só que a gente sabe que por essa questão da circularidade, as coisas tendem a acontecer, por mais que eles tentassem fazer diferente, elas vão acabar acontecendo. O que isso significa? Vamos dizer que num desses reinícios, no começo de tudo, vamos dizer assim, porque é difícil também saber como é que se reinicia, mas dá a ideia ali que é depois do apocalipse no mundo 2, vamos dizer que o Jonas pega e o Jonas fala, eu não vou fazer mais nada, não tô nem aí, tudo vai se repetir mesmo, e aí ele começa a não fazer nada porque ele sabe que o círculo tem essa concepção circular e tudo vai acontecer de novo. Quer dizer, seria possível dentro da série que eles tentassem fazer outras coisas, ou seja, em outros reinícios, seria possível que tivesse certas coisas sendo diferentes? Então, uma das questões é que a Cláudia descobre que naquele momento do apocalipse tem um certo intervalo de tempo em que se pode mudar alguma coisa. Inclusive, ali se bifurcam em duas possibilidades. Mas aí a minha questão será que, e eu estava discutindo com o Finn aqui, em outras repetições, alguém fazia coisas diferentes? Porque também no mundo 1 e no mundo 2 existiam algumas coisas diferentes, mas sempre acontecia a mesma coisa. A Cláudia, ela passou 33 anos tentando descobrir essas coisas, né? Então ela ficou ali 33 anos pesquisando para saber. E ela reuniu as famílias, viu que várias coisas eram daqueles 4 núcleos familiares, mas viu que outras pessoas não estavam ali dentro, vinham de outro lugar que não estava naqueles dois mundos, necessariamente. Então ela começou a ter as ideias e começou a fazer a pesquisa sobre isso. E aí ela descobre essa questão da possibilidade de modificar e transformar em duas alternativas. Então essa é uma questão complexa. Será que em outras, vamos dizer assim, em outras vezes que eles repetiram um ciclo, mas eles fizeram coisas diferentes, ou sempre faz a mesma coisa? Então, porque você vê, ele tenta se matar e não consegue, quer dizer, será que ele sempre tentou se matar e não conseguiu? Ou será que ele tentou fazer outras coisas outra vez, mas sempre repetiu a concepção circular? Porque no fim a gente sabia que o círculo não podia ser quebrado ali dentro, por isso que eles tiveram que ir pro terceiro mundo, que seria o mundo de origem. Sim, ele sempre tenta se matar, tanto que o Adam e a Eva, eles dizem que eu encontrei aqui, tive essa mesma conversa com as mesmas palavras, eu também não acreditei, eu também pensei tal coisa, então eu entendi que é tudo exatamente igual, sempre infinitamente. Mas eu acho que não acontece exatamente igual. Até a própria cicatriz da Eva, né? Até a própria cicatriz da Eva lá tem Cara, tem essa a ver, cicatriz né? da Eva, aquela última, foi uma coisa, foi pior do que a morte do Mickey. Verdade. Agora, mas, cara, eu também acredito que nem o Tio Gamer, que tudo é sempre igual, porque além daqueles negócios do que o próprio Tio Gamer falou, de Tudo tá determinado, então. falar pro outro, Não existe justamente escolha. o que ele tinha ouvido e tudo mais, e então o outro ponto é que a Cláudia fala que o único momento possível para alterar é justamente naquele intervalo de tempo lá que acontece os dois apocalipses ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, se o único momento possível para alterar é naquele momento, então os outros momentos não tem alteração. Os outros momentos têm que acontecer do mesmo jeito. Eu não acredito que acontece sempre exatamente igual, pelo seguinte motivo, porque se sempre fosse acontecer exatamente igual, em momento algum haveria a possibilidade da Cláudia começar a fazer diferente e conseguir romper com o laço. Exatamente, porque ela não faz Porque- no momento de ruptura. Senão a Cláudia ia fazer sempre a mesma coisa, e nunca ia desfazer o laço. Então, apesar E é justamente essa a questão. Essa é a questão do Então, erro. apesar de eles forçarem, no caso a Eva e o Adam, forçarem para que tudo se repetisse, para que eles tivessem uma nova chance de tentar impedir o apocalipse no mundo deles, eu acredito que as coisas só se repetiam por interferência deles. É tanto que, se não fosse assim, a Cláudia não teria essa opção de, não, agora que eu já entendi toda a história, depois de fazer tantas vezes meus eu do futuro me contar, eu agora vou fazer diferente para que a gente consiga romper esse loop infinito. Entendeu? Eu concordo. Mas, Pegas, olha só, Pegas, o que tu falou tá justamente no ponto.
As coisas só aconteciam porque eles faziam aquilo do mesmo jeito que eles faziam sempre. Se eles não fizessem aquilo, não aconteceria. Ou seja, aquilo teria que se repetir sempre. Ou seja, eles estavam sempre fazendo as mesmas coisas. E, inclusive, é um dos pontos claros que eu acho que a Cláudia, do nada, ela consegue tirar a ideia de que tudo está se repetindo, tudo fazendo aquele negócio que ela tem que mudar, e ela consegue alterar, sendo que ela não está no momento da ruptura. E que é justamente o meio que coisa lá, porque ela teria que estar no momento da ruptura para ela poder fazer uma diferença. O simples pensamento dela, de pensar que vai fazer diferente e conseguir fazer a alteração, já é alteração. Sim, É do nada mesmo que ela resolve fazer isso. A série não explica muito como que ela conseguiu e por que ela resolveu? mudar o infinito. Aí outra coisa que eu também fiquei curioso é o seguinte. Eles falam que eles estão fazendo isso já infinitas vezes, várias vezes. Quanto tempo se passou no mundo real enquanto eles repetiam esse ciclo? Será que foi? Acho que o mundo real já era, pô. O mundo real se desintegrou e virou os dois mundos. Aí eles voltam no tempo antes do acontecimento e refazem. Mas uma coisa interessante disso daí, inclusive eu quero falar um pouco aí, é que ali a gente está observando aquele ciclo, mas as pessoas que estão fora daquele ciclo, eles estão vivendo. Então, ou seja, teria pessoas ali naquele mundo que sobreviveram ao apocalipse, porque a gente viu que tinha pessoas que sobreviveram ao apocalipse e continuaram vivendo. E a vida deles passaram daquilo e foram embora. E depois elas desapareceram, né? Na verdade, ali a gente vê a história de uma cidade só, né? Quer dizer, o restante do mundo tá, teoricamente, vivendo outras coisas, né? O que a gente está observando é simplesmente... É que nem aquela questão, quando a gente vê o efeito da usina lá, fica tipo num domo. Creio eu que tudo acontece em volta daquele domo lá. Não, olha só, o que eu tô dizendo é o que a gente porque o que acontece é a partir da nossa observação. Ou seja, a gente o que a gente observa ali são as pessoas que estão dentro do ciclo. As pessoas que a gente não está observando, que está fora daquele ciclo lá, eles estão vivendo normalmente, estão envelhecendo e o tempo passa para eles. E aí a questão é, quando desaparece os dois mundos, essas pessoas que estavam vivendo lá, que inclusive tinham seus futuros lá, Já era. Desapareceu. Foram embora todo mundo. Reverteu os mundos. Eu acho que eles destruíram os dois mundos. Não é o real, é o original, né? Porque depois os outros mundos ficam reais também, só que eles não são o original, que originou os dois ali que estão em nó. Por isso que quando eles desfizeram a origem, né, o início, que foi o fato dos filhos do Tannhaus ter morrido, acredito que naquele momento ali eles destruíram os dois mundos, eles optaram por destruir os dois mundos, tanto da Eva quanto do Adão. E esse é um ponto que eu também acho meio falho, porque depois que eles fazem aquilo lá, aí o Jonas e a Marta somem. Só que aí a questão é, se eles sumiram, como diabos eles conseguiram fazer alteração? Porque aí justamente, se eles iam desaparecer, não era pra eles ter conseguido fazer nenhuma alteração. E tudo teve voltado a ser repetido de novo. Mas a alteração foi justamente eles pararem o carro. Paradoxo. A alteração que eles fizeram foi essa. Porque senão o cara ter ido embora... era o paradoxo. Eles foram embora, senão eles foram embora e ia continuar tudo de novo. Se eles sumiram, quer dizer que aquilo lá foi quebrado, começou outra coisa. Só que então, a questão é, eles fizeram aquilo, só que eles deixaram de existir. Pra mim, já que eles já estavam naquele mundo e já tinham conseguido fazer a alteração, era pra existência deles ser continuada. Porque se a existência deles deixar de ser continuada, a alteração que eles fizeram também era pra deixar de ser continuada. Ou seja, era pra voltar tudo a porra do ciclo de novo, então. Então eles misturaram, porque você tem essa questão do paradoxo e tem um que é o paradoxo do avô e tal. Se você volta no tempo e mata o seu avô, e aí? Então, essa é uma questão. Eles voltaram ali antes de originar os dois mundos e eles impediram a criação dos dois mundos. E então, teoricamente, eles... Seriam a única forma que acabar o ciclo, né? Ele não existindo. Eles impediram de fazer com que eles impedissem. É isso que o Fink tá falando, entendeu? Se eles destruíram os dois mundos, eles automaticamente impediram eles de impedir que o carro passe na ponte. Agora eu entendi. Agora as peças se encaixam. Mas se a gente forçar muito... Não, esse aí é o paradoxo, isso tá normal. Eu acho que o Fink vai além é no sentido de que eles impedindo de impedir, beleza, isso é um paradoxo temporal, a gente tá lidando desde o começo com vários paradoxos, a série toda com vários paradoxos. Mas, se eles impediram de impedir, eles deveriam continuar existindo ali, porque eles criaram um paradoxo temporal, mas eles já existiam, ou eles deveriam ter sumido igual aconteceu na série? Porque, teoricamente, se eles fazem uma coisa impossível, pelo paradoxo de Bootstrap, eles ainda iam continuar existindo. Era uma coisa que realmente
não sei se usaria o do Bootstrap nesse sentido, né? Talvez o paradoxo da predestinação, que é muito parecido com o Bootstrap, porque se eles impediram que ia acontecer, beleza, isso é um paradoxo temporal. Como é que você pode voltar no passado e matar seus avós? Porque se você matou seus avós, você é gerado e você nem ia poder voltar. Beleza, mas e aí? Eles deveriam ter continuado existindo ou eles deveriam ter sido desintegrados como foram na série? Eu acho que essa é a questão, né? Se houve um erro aí ou não. Eu acredito que eles deveriam continuar existindo e não ser desintegrados. Também. O Jonas adulto, não o velho, ele fala pro Jonas adolescente que se ele buscar o Mikkel do passado, ele vai deixar de existir, né? Aí eu não sei se depois em outros episódios isso é revertido ou não. Mas assim, eu acho que tem uma força nesse universo que movimenta as coisas. Então, se o Jonas e a Martha conseguem impedir que os filhos do Tannhaus morram, eles são essa força que a gente não consegue explicar. Eu acho que é a mesma coisa que o livro do Tannhaus. Uma força escreveu esse livro e depois ele só copiou. Eu acho também que a gente pode pensar que no momento em que eles fazem o negócio, o mundo deles ainda está existindo, né? E aí no momento que eles mudam o destino ali do mundo original, então o mundo deles para de existir. Eu acho que essa foi a ideia que eles usaram nesse sentido, né? Então eles desintegraram. Mas ficou realmente talvez distoante do restante, né? O Mikkel, então, na teoria que a gente viu na primeira e segunda temporada, o Michael não conseguiria salvar o Mikkel, né? Porque não teria como deixar o Jonas existir, porque o Jonas já estaria no futuro. Então seria impossível ele fazer isso. Sim, é que eu ia falar, de acordo com a terceira temporada, é impossível ele conseguir pegar o Mikkel e levar de volta pro futuro. Do mesmo jeito que a mãe dele foi impedida, ele necessariamente seria impedido, se não por ele mesmo, mas por outra coisa, tendo em vista que o pai dele já existia no futuro, então não tinha como ele mudar, entendeu? De acordo com o que ficou entendido na terceira temporada, né? Tudo que já aconteceu no futuro não tinha como ser alterado no passado. E uma coisa que a gente já falou aqui, mas vale ressaltar um pouco mais clareza. A Cláudia, ela sabia, ela conseguiu achar o ponto de origem e com muitos detalhes ainda por cima, que era para ser basicamente impossível, porque são coisas que não estavam acontecendo dentro daqueles ciclos. São coisas totalmente que era impossível ela fazer alguma observação. Isso aí é impossível. Não tinha como ela saber, só assistindo o Big Brother do mundo original. Essa aí foi impossível Justamente. mesmo. Não tem como ela saber o tanto de detalhes do que aconteceu e tudo. Ela poderia criar uma teoria de alguma coisa que aconteceu num terceiro mundo, que seria o mundo original, mas não saber exatamente como ela viajou para lá para descobrir como é que ela fez isso. Não tem como. Ela não viajou, porque senão ela mesma mudaria. Não precisaria que fosse o Jonas e a Martha. Ela poderia até talvez descobrir que a morte do casal lá, do filho do Tannhaus, que gerou toda essa bagaceira. Poderia, assim, difícil, mas poderia. Agora, saber os detalhes extras, inclusive dele querendo a porra da máquina lá na porra do porão, é impossível. Seria como se o Neo de Matrix descobrisse por si só que estava dentro da Matrix e saísse de lá, né? Tem a ajuda do Kennedy e do Morfeu. Basicamente seria mais ou menos isso. Não só isso, mas porque assim, o Neo poderia imaginar que existia um outro mundo, né? Tem uma sacada genial pra lá. Não, olha, tem muita coisa errada nesse mundo, existe realmente um mundo original, que não é esse aqui, a gente é controlado pela mãe. Mas com os detalhes de saber onde é que era a cidade dos humanos, de saber quem era o Morfeu, de saber o que acontecia. Aí esses detalhes é que realmente seria, mesmo no exercício de criatividade enorme, aí seria impossível, né? Então ela poderia, realmente, quando o Fink tá falando, nas histórias dos dois mundos, tem a morte lá dos parentes do Tannhaus mesmo, do filho, da Nora e da neta. Mas daria pra ela ter uma sacada disso, mas ter os detalhes de como tudo aconteceu, isso realmente passou dos limites da possibilidade dela. Será que no livro que ele escreveu, que nós não lemos, lá estava contando a história do porquê que ele criou a máquina do tempo? Porque, de repente, tinha algum detalhe adicional que não foi contado para nós espectadores no livro que ele escreveu. E o livro, de certa forma, é uma cópia do livro que está no mundo original, né? Pode ser que tenha... Não tem? Não ficou claro, né, se tem ou não. Não tem livro no mundo original. Não tem? Não tem.
O livro ele só existe nos dois mundos porque, na verdade, ninguém escreveu o livro. Já entregaram pra ele o livro pronto. Ou então a Cláudia vendo os dados da usina, vendo aquela coisa da partícula de Deus, não sei o que, deve ter achado que o mundo estava estranho demais e que não estava certo. Agora, uma coisa foda é que no mundo original nem existia usina em Vinden. Pois é. E aí provavelmente o livro também não. Porque a força exterior que escreveu, que o Tio Game se referiu ainda há pouco, poderia ser isso. Poderia ser que o livro é uma cópia do livro original, do mundo original. Mas, de fato, a usina não existe, de repente também não. É que a série ela vai se baseando nessas teorias físicas, mas também não tem a resposta para tudo isso, né? Então é só um baseado mesmo. Inclusive, uma das coisas ela vai misturando muitas teorias. E quando você pega teorias já complexas, vai misturando elas, Eu tô bugado já aqui já. além de aumentar exponencialmente a complexidade, vai também, elas vão se chocando em certos pontos, né? Tem vários pontos ali que as teorias vão se chocando e vai criando meio que falhas de roteiro, né? Eu acredito que não tem como responder todas as perguntas. Como foi bem colocado aqui por todos, existem várias possibilidades. Se um tivesse feito uma escolha diferente, ia ter uma outra tipo de coisa. Se o outro tivesse feito outra escolha, ia ter outro tipo de coisa. Então, a história seguiu um trecho de que eles colocaram a ideia, eles trabalharam essa ideia e eles fecharam essa ideia. E isso é muito bom, porque tem muitas séries que às vezes as coisas começam e terminam de uma forma tipo assim, do nada, puf, acabou. Morreu alguém, enfim. Não, eles fizeram algo bem, como eu posso dizer, alinhado, né? Cronologicamente, historicamente e principalmente conceitualmente, ficou muito bem trabalhado nesse sentido, né? Então que ganhou uma das melhores séries aí. E foi um final épico, na minha opinião, porque de todas as teorias que eu fiz desde o primeiro episódio, eu não acertei nenhuma. Foi, pra mim, completamente inusitado a forma como essa série acabou, cara. Foi muito original. Cara, eu tava esperando que o final fosse aquele começo da primeira temporada. Seria muito doido. E seria meio chato, mas seria muito doido. Porque, tipo, o final se terminando justamente assim como começou a primeira temporada, sabe? E aí seria, tipo, início e o fim, repetição. Vocês ficaram até falando que o começo é o fim, é o começo, né? Ficaram a terceira temporada inteira repetindo isso, né? Então faz sentido realmente ser assim. Eu acho que eu também pensei assim em algum momento. E, inclusive, essa questão da dificuldade e impossibilidade de achar a origem era uma discussão que eu e o Ryzen fizemos, assim, desde, acho que da primeira temporada já, né, Ryzen? Porque assim, na teoria a Cláudia ela ficou 33 anos, mas nesse ciclo, quer dizer, ela ficou vários ciclos tentando e não dando certo. Então a gente tá assistindo um ciclo em que a Cláudia fica lá aos 33 anos estudando e consegue descobrir, por uma série de questões de muita inteligência, que a Cláudia é foda, ela consegue descobrir e falar pro Adam e quebrar o ciclo, né? Então, teoricamente, ela ali fez uma alteração. Então também não sei se é um erro do roteiro, se seria realmente possível isso. Mas me dá a ideia, não tendo assistido outros ciclos, de que pequenas mudanças, alterações poderiam sim ser feitas. E era o que ela repetia sempre, né? Que as alterações são feitas de forma pequena. A gente vai deixar no podcast aí, eu acho que é interessante também, Dark Rising, deixar os links aí pro pessoal ver essas árvores aí, né? Entender mais também, é uma forma de a gente ajudar eles aí. Tem uma coisa que eu acho que a gente precisa colocar também, que é interessante, é que a gente está discutindo a série, tentando desvendar algumas das coisas que aconteceram ali. Tem duas coisas muito interessantes. Uma é o Siquimundus, né, que é uma coisa que a gente fica ali no começo sem saber que patavinas é isso. Então, depois a gente descobre que é uma sociedade secreta de viajantes do tempo, né, o Siquimundus, que foi criado em 1921 e tem o nome como uma referência à citação da Tábua de Esmeralda, texto antigo que fala sobre a partícula de criação do universo. Então, esse texto, né, Sic Mundus Creatis Est, né, assim o mundo foi criado. Esse grupo secreto, a gente depois descobre que é comandado pelo Adam, que na verdade é a versão maquiavélica e adulta do nosso protagonista da capa amarela, Jonas. E o Jonas, ele tenta a todo custo, se ainda não ficou claro, né? Ele tenta a todo custo preservar o apocalipse, porque ele entende que quer quebrar o ciclo, mas que o ciclo, como o Pegasus já falou, só será quebrado se ele destruir a Marta grávida, né? Que na visão dele e da Eva, o desconhecido, sem nome, ele seria o início ali, né? Que é quando se juntam os dois mundos e
o Jonas do primeiro do mundo A e a Marta do mundo B, ela engravida desse Jonas e origina esse sem nome que mata geral. Então ele acredita que naquele momento a única força capaz de matar aquele ser que daria início a tudo seria o Apocalipse, né? Então ele tenta quebrar o ciclo, fazendo tudo de novo e mudando só naquele ponto crucial. Enquanto a Marta depois vira Eva, ela já sabe que não vai conseguir quebrar o ciclo e que tudo vai se repetir, que o Adam é um cabeçudo, que sempre faz a besteira, né? Então eu acho que é interessante a gente falar do Sigmundos, né? Porque é uma das organizações que a gente vê no começo e não entende direito, e depois vai ver que é o Adam. E também tem outros integrantes ali. Um dos principais integrantes é o Noah, mas tem a Agnes, né, que depois é irmã do Noah e depois mata ele. Tem o Bartosz, o Magnus e a Francisca. Aí uma coisa interessante que eu acho é o Noah. O Noah, ele é muito marcante nas 2 primeiras temporadas. Já na terceira ele é meio que um cãozinho indefeso, né? E a gente descobre que, na verdade, muito do desespero dele era para tentar resgatar a filha dele, que foi raptada lá no futuro. Então Noah, a gente vê no começo, ele é um cara que parece ser religioso e deseja criar uma máquina do tempo. E aí tá uma das principais questões, principalmente do início, que são aqueles jovens que são raptados e colocados numa espécie de máquina, onde ele frita os olhos deles e explode o tímpano, né? E alguns jovens são mortos no ano de 1986 e eles são enviados, alguns para o passado e outros para o futuro. Inclusive o irmão do Urich é um dos jovens que morre, depois é enviado para o futuro, onde o Urich já é mais velho, e na primeira temporada ele percebe que é o irmão dele, mas depois de 33 anos o irmão dele tá idêntico de quando sumiu. E o Noah, ele é bem interessante, né, porque a gente tem uma raiva dele danada no começo, ele parece ser um cara muito ruim mesmo. Depois a gente descobre que ele é o pai da Charlotte, que ele engravida a filha da Charlotte, e a filha da Charlotte tem a Charlotte, quer dizer, ela é mãe da sua mãe. É uma coisa muito louca. Parece até aquelas pegadinhas, né? Aquelas pegadinhas, como é que é aquelas pegadinhas que o pessoal fala? Uma coisa bem interessante também é no momento que eles revelam pra gente os 2 mundos, que no mundo 1, né, o primeiro mundo que a gente conhece, o Urich, quando ele encontra ali o corpo do irmão dele 33 anos depois, no mundo 1, ele fala, não, esse cara não é meu irmão. E já no mundo 2 é mostrado pra gente que nesse mundo o Urich fala, não, esse menino é meu irmão, faz o exame de DNA pra você ver. Então a gente consegue perceber aquela questão ali do emaranhamento quântico, né, a dualidade das coisas, um mundo espelhado do outro. Como que seria, pra gente ficar, mas como seria se fulano tivesse tido tal decisão em vez dessa? E eu achei muito bacana isso, porque eles mostraram exatamente isso. Se tivesse optado por tal coisa, aconteceria assim, mas se tivesse optado por tal coisa, aconteceria assado. E aí eles mostraram pra gente, deu um pouquinho dessa pitada pra gente na terceira temporada, de como seria se o Urich tivesse acreditado que aquele menino que tá ali é de fato o irmão dele. Eu achei muito bacana essa pegada, essa coisa que eles trouxeram pra gente. Agora, uma coisa, os 2 personagens mais lascados, com destino mais lascados daquela série, o Urich e o Hegel. Cara, esses 2 aí é aqueles que foram pra série assim, só foram sofrer. Só a sofrência deles lá, mano. E o Hegel, cara, eu acho que o Hegel é o pior mesmo, assim, porque, cara, o do Hegel tudo fez pra ele fazer toda a merda e sendo sofrendo o tempo todo. E tipo, o cara nasceu filho do dono da fábrica lá, né? E se fudeu muito, mano. Não, eu acho que ninguém supera ele não, filho. Ele foi o mais bagunçado de tudo aí, né? E uma coisa também que é interessante, se não tivesse acontecido nada disso com ele, como é que seria? O que vocês acham? Ele assumiria a fábrica? Acho que não. Porque eu acho que ele já tinha alguns problemas ali. Mas o mais doido é que depois que ele some, a mãe dele vai no policial, e em vez de falar sobre ele, vai falar sobre o padre. Porra, até a mãe do cara tá acabando com a vida do cara, mano. Não, e o mais legal é que ele ainda conseguiu se casar e ter uma filha, né? Verdade. Ele é pai do marido da Charlotte. Pai do Peter. O mais louco do Helg, que o pai dele era o dono era o manda-chuva lá na usina, e depois ele virou um pé rapado, né? E quando ele era criança, ele gostava da Cláudia, né? O interessante também é que não teve nenhuma modificação no sentido, né? Quando a gente vê no final,
alguns arcos, né, que não teve significância na história, como falando muito bem aqui, é justamente aquilo que fica, né? Aqueles que não tiveram alteração. Que aí cria aquele outro mundo lá, que aí o menino lá tá com o carinha de programa lá que ficava no trailer, né? E o interessante também da série, outra coisa boa que a gente acabou não mencionando, é que os locais, né? Por mais que a gente ache, né, por exemplo, a Viagem no Tempo aí que foi muito grande em anos, mas os locais sempre foram muito bem demarcados, né? Então você via só aquela alteração de ambientes, mas os locais sempre foram os mesmos, assim, né? E também foi bem interessante, muito bem trabalhado também pela série. Pior que, agora que eu tava pensando aqui no que o Ryzen falou ali, tipo, por que o diabo o Noah fazia aqueles testes lá pra fazer a máquina do tempo se ele já tinha todo aquele negócio da máquina do tempo, né? Inclusive sequestrando crianças e matando as crianças, que foi o que acabou com a vida do Helg, né? Por que eles fizeram isso? Só pra acabar com a vida do Helg? Na verdade, o Noah, ele é pau-mandado do Adam nesse momento, né? E o que acontece é que o Noah, ele volta no tempo lá e ele tá procurando a filha dele. Só que nesse período que eles estão aí, ele tá tentando construir essa máquina do tempo a partir do sequestro dos garotos lá naquele bunker lá. Então, seguindo ordens do Adam, né? Nesse momento aí ele ainda tá seguindo ordens do Adam, até que ele começa a descobrir que na verdade o Adam não quer salvar, não quer mostrar a filha pra ele. Salvar o mundo, ele quer destruir aqueles mundos lá. E aí ele se revolta, né? E a Agnes mata ele. Mas é uma coisa que realmente não tentam explicar bem na série, né? Por que ele fica matando a... Eu creio que eles queriam misturar. Por exemplo, se eles matam o menino no tempo que ele tava, né? Caso no passado, ele continuasse no passado, iam criar perguntas, né? Então ele mandando ele pro futuro, ele fica como se fosse desaparecido, né? Então isso vincula... Não, Thomas, mas a questão é, pra que eles fizeram isso? Pra que eles fizeram isso? Tipo, não tinha... Se ele já tinha todo aquele conhecimento das máquinas do tempo, pra que eles fizeram aqueles testes? Entendeu? Eu acredito que esses testes eram necessários, não sei. Talvez seja porque esses testes foram o que criou a máquina dos tempos que eles tinham. Tipo, pra não ficar igual a história do livro, que ninguém sabe quem foi que escreveu, porque o autor plagiou ele mesmo. Não, mas tipo, não ficou muito explicado. Na verdade, eles não deram explicação pra isso. Eles simplesmente deixaram lá. Tipo, eles não deram mais uma continuação, uma explicação pra aquilo. Pra que eles fizeram aquilo. No sentido... É a mesma coisa da questão como a gente falou do suicídio do pai do Jonas. Ficou essa... Deixa eu ler pra vocês aqui o que eu li sobre justamente essa questão. Noah, como os fãs puderam ver na segunda e terceira temporadas, era um homem desesperado para recuperar a filha Charlotte. Por isso precisava de uma máquina do tempo. Viajar através das décadas era vital para determinar quando a bebê foi levada e assim recuperá-la. Então a ideia não era viajar de 33 em 33, mas viajar entre as décadas. Os garotos sequestrados foram apenas um meio para desenvolver a máquina do tempo no bunker. Noah sabia, devido à relação que teve nos anos de 2030 com o Jonas adulto, que precisava desenvolver o portal que levaria a versão jovem do protagonista para o pós-apocalipse. Por isso, ele foi ao limite de matar crianças no processo de experimentos. Ele precisava conseguir desenvolver a máquina. Caso contrário, Jonas nunca começaria a jornada que o transformaria em Ada. Esse que guia Noah para encontrar a filha. Noah só raptou garotos para não despertar emoções mais fortes. Se ele roubasse a filha de alguém, seria como impor o sofrimento que ele mesmo passou quando perdeu Charlotte para outra pessoa. Ficou meio sem sentido, que não pegou outras crianças, mas pegou... Não entendi não esse final aí. Não, ele não pegava meninas, porque a filha dele foi raptada, só pegava homens. Ah, entendi. Mas faz sentido, pô. Faz sentido. Imagina, nosso caso, Thomas, você e eu temos filhas, né? Imagina que alguém rapta a nossa filha. E aí, a gente, por algum motivo, resolve começar a raptar crianças. E a gente, por uma questão emocional, não, raptaram minha filha, então eu não vou raptar a filha de ninguém, que eu sei a dor que sente. Eu vou pegar apenas meninos. Então meio que explica o porquê que ele só pegava meninos e não meninas. A loucura dele tinha sentido, né? Que nem o Ryzen falou, o Noah, a gente começa odiando ele, lá pro fim a gente tá dando pena dele. Verdade. Senti esse mesmo sentimento. Mas tem muitos caras que é desse jeito, né? O Yuri que mesmo, tu começa ali falando, pô, o cara é sacana, não sei o que, depois quando tu vê a história dele, tu fala... As histórias são como camadas, né? Quem não assistiu aí Boneca Russa,
Assiste a Boneca Russa que você vai entender sobre camadas. Cara, mas eu do Yuri mesmo, eu só falei, porra, esse cara é escroto do começo ao fim, mano. Eu achei que ele fez muita cagada mesmo, né? Tem um certo. Eu acho que o dele é um dos finais bem triste mesmo, né? No primeiro final, no mundo A, ele fica por anos preso no passado e lá naquele local, sanatório. E no outro ele é morto, né? Pelo Helg. Ele mata ele acerta um Helg, mas o outro Helg pega ele. Então ele teve realmente um final bem complicado, mas nos dois mundos ele sempre fez muita merda, né? Então meio que... E ele também é uma incoerência daquele mundo, né? Se vocês verem lá na árvore genealógica, ele é uma incoerência também, junto com os outros que também eram. Uma incoerência que tu falas é ele não existiria no mundo original. Isso, a incoerência no sentido de que não existiria no mundo. Ele é filho do Tronte com a Jana, e essa Jana não tem uma origem certa, mas o Tronte é filho do desconhecido com a Agnes. Então, tirando o desconhecido, realmente o Urish não existiria. E aí, mais alguma outra questão que vocês queiram colocar? Tira uma dúvida, porque depois que o Uric viaja, já é o apocalipse, né? Então, não faz diferença a falta dele nesse mundo. O Uric eu vejo que nunca fez falta mesmo. Pois é que nem a questão do pai do Jonas, né? São alguns que estavam ali pra tu, tipo, eu vou ficar na história pra me ver o que vai acontecer com esse, ou vou ficar na história pra ver o que acontece com esse, e acaba que te prendendo em certos momentos ali, em alguns episódios. Eu só tive raiva dele mesmo. Eu também, mano. O cara era escroto pra caralho. Eu tô falando, o cara era escroto do início ao fim. Olha, principalmente no mundo A, eu fiquei muito revoltado com ele, porque quando a gente assiste aquela primeira temporada, e parece que realmente ele é um dos culpados principais pelo Helg ter se tornado aquele Helg do futuro. Apesar de que quando a gente assiste a terceira temporada e ele volta no passado para pegar o Helg e o Helg já é mais velho, a gente já percebe então que o Helg já tinha começado a sequestrar a gente, né? Mas também tem a intervenção do Urish ali. Mas pelo menos no mundo A, ele que causa ali um enorme dano ao Helg, que faz com que o Helg fique meio perturbado, né? O fim é o começo e o começo é o fim, o fim é o começo é o... A pergunta não é onde, é quando. Fora que a mãe do Helg também não colabora, né? Que a mãe dele é bem terrível, né? Sem contar que antes de ter todas as viagens, começar a fazer as viagens no tempo, o Yuri, ele já era uma pessoa escrota. Já era um pai ausente, já era um marido que traía, já... Porra. Aparentemente na adolescência ele cometeu um estupro. Eu não entendi. Eu não entendi bem se ele cometeu ou não. Sim. Falando de outra pessoa também que foi muito fechando por essa questão. A mãe do Jonas também, Hannah. né? A Hannah também. Puta merda. Isso tanto que eles fizeram par, né? Né? E eu achei que o final dela, de todas as mortes que teve na série, eu acho que o final dela foi o mais chocante, né? Que o próprio filho matou ela. O Adam vai lá e mata ela. Mensagens subliminares. Mano, essa série é cheia de gente se matando os pais. Tu não percebeu isso? Olha a Cláudia. Essa questão da matando os pais, só a Catarina. Só a Catarina que foi o contrário, né? É verdade. Ela não conseguiu. Mano, mas sério, aquela cena foi tipo... Nossa, foi muitas burrices ali atrás de burrices ali, que eu fiquei tipo... Nossa, como assim essas burrices assim seguidas, mano? Nossa. Mas é porque é uma inexperiência, gente. Eu não sabia. Eu não sei. Esse episódio da morte da Catarina foi bem chocante. Eu só não fiquei mais com raiva, assim, do episódio do Urish indo pegar o Helg. Mas dá uma raiva dela das besteiras ali, né? Ela vai mais no emocional, né? Ela queria salvar o Urish. Cara, agora eu devo dizer que na cena que o Ryzen falou aí do Urish voltando lá pra pegar o Helg, com o Helg já mais adulto no segundo mundo. E aí o Helg mais velho chega e acaba com o Urish, eu quase gritei, Vitória! Vitória! Fatality! Supreme Victory! Sacanagem. E o Helg ainda pra acabar com tudo, nos dois mundos ele sofria de Alzheimer ainda, né? Cara, o Helg ele é sofrido, né, cara? E, se a gente lembrar bem, quase sempre ele tá tentando voltar pra desfazer as coisas. Principalmente no mundo A, ele tenta voltar e matar ele mesmo, mas ele acaba se matando. Mas ele é um cara que, ele fez as merdas, né? Ele
tentou voltar e desfazer aquilo. Tentou fazer alguma coisa, né? Ele tá sempre sendo controlado. Foi sempre controlado e no mundo A ele foi uma vítima muito grande. Quando ele era novo, o Urishi foi lá e acabou com a vida dele. Foi realmente... E o padre que ajudou ele foi o Noah. Em relação ao mundo A, é bem interessante que essa morte aí do Helge é uma das poucas que não teve assim uma interferência direta do Adam, porque por mais que ele tenha morrido ali naquele acidente de carro, eu acredito que não tem como o Adam pegar e falar, não, nesse momento aqui ele passar para que eu vou bater nele. Pô, foi lá e matou o cara. Eu acho que foi ali uma das poucas mortes que a gente pode dizer assim que foi ao acaso. Aí que eu vejo a questão de eles entenderem a questão do desfecho, que tanto com Adão como Eva, quando você vê nas paredes deles, existia a questão das famílias. Então eles entendiam muito bem como é que era a relação das famílias. Eles entenderam que aquilo ali era o eixo principal para você entender o que ia acontecer, como ia acontecer e quando ia acontecer. Só sei de uma coisa. A Eva, no final, na terceira temporada, saiu matando muita gente, ó. Na verdade, o infinito, né? Saiu mandando o infinito matar geral. Não tanto quanto o infinito. O infinito passou foi o rodo. Ela que mandava no infinito. O infinito ia passando o rodo em geral. Só viu ele puxando aquele... eu esqueci o nome agora. Do ritmo, como é o nome? Fio. Fio, vai. Aquela... Fio do ritmo. Né? Fio de aço, pronto. Dois pauzinhos de madeira nas pontas. A pessoa sabia. Já era. Rapaz, eu fiquei invocado, foi que ele saiu matando todo mundo, teve umas mortes ali que eu nem sei se fazia diferença mesmo, ou por que ele fez aquilo. E o safado ainda teve tempo pra ir transar, cara. Meu Deus, ele ainda fez um filho ainda, o Tronte. Rapaz. Isso aqui é dedicação, rapaz, isso aqui é dedicação. Mesma coisa. Fez o trabalho e ainda teve o horário do lazer, né? Quero pra gente discutir a questão da Regina, que ela ficou a terceira temporada inteira, não, se der certo a Regina vai sobreviver, se der certo a Regina vai sobreviver. E eu fiquei encabulado com esse negócio, cara. Se eles não tivessem mostrado a Regina na última cena, eu acho que eu teria xingado a série inteira, cara, porque eu fiquei puto. Falei, cara, não, na hora que terminou lá aquela cena deles salvando os filhos do relojoeiro, no momento em que eles salvaram os filhos do relojoeiro e ficou a tela preta, eu falei, cara, não acredito que não vão falar se a gente sobreviveu ou não. E daí quando finalmente apareceram eles ali na mesa, com aquela última cena que a Regina apareceu, eu falei, tá, e a Regina? E aí fizeram aquele desfecho, eu falei, pô, não, aplaudi, eu falei, pô, top, lembraram desse detalhe e fizeram um excelente final. O que vocês acharam desse final? Eu vejo duas perspectivas aí, Pegasus, porque assim, todos os personagens, eles tinham alguma, pelo menos aqueles que tinham alguma agência, sabiam o que estava acontecendo, eles tinham alguma perspectiva, né, eles queriam fazer alguma coisa. Muito da série tem a questão do amor mesmo, né, de você fazer coisas por amor, para salvar alguém e tal. Inclusive o Tannhaus, ele faz o evento por causa da morte do filho dele, que ele amava muito. A questão da Regina, eu vejo por esse lado, que era uma coisa da Cláudia, mas também eu vejo que, mesmo que ela não existisse, mas pelo menos ela não teria passado aquele tanto de sofrimento que ela passou, né, durante vários anos ali. Mas realmente interessante dar um desfecho, né, porque é uma coisa que fica em aberto ali, e se ela não tivesse no final, a gente ia ficar na dúvida, e aí, a Cláudia sobreviveu ou não sobreviveu? Meu Deus. Mais invocado que isso, só o safado do Tannhaus, né? Que apesar dos pesares de tudo, dele ter feito 2 mundos paralelos e os caramba, ele ainda conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu o que ele queria, que era salvar o filho dele. E a neta. O plano dele deu certo. Deu certo no final. Ele só não sonha, nem sonha, né? Com toda a treta que teve pra poder dar certo. Não faz nem passa pela cabeça dele, né? Que tudo isso aconteceu pra poder resolver o problema dele. Tannhaus falou, não sei como, só sei que foi assim. Pois é, ele falou que nem o Sheldon, né? Ele disse que ia criar a máquina do tempo, ficou ali, a expectativa, aí se acontecer, vai acontecer. E aconteceu, né? Eu acho que o grande plot pra 4ª temporada é o seguinte: nessa primeira história que eles contaram, os filhos dele morreu, construiu aquela máquina pra querer voltar no tempo, deu problema, fez 2 mundos, teve todo aquele enredo, aquela história que a gente conheceu, e aí, beleza, eles voltaram, corrigiram o problema, nunca ele, entre aspas, nunca ele criou aquela máquina e aqueles 2 mundos não existiram. Mas, ele, pelo que deu pra entender, ele é um relojoeiro, ele gosta também de estudar física, ele aparentou ser um cara bem nerd, né, então imagino que ele deva
gostar de física quântica, mecânica quântica, enfim, há uma grande probabilidade de, numa possível quarta temporada, ele explorar essa questão de querer, ainda assim, mesmo sem ter o apelo emocional da morte dos filhos, de criar a máquina do tempo, mas outra coisa acontecer para que ele tenha, assim, o desejo de criar uma máquina do tempo e acabar criando uma nova máquina do tempo, e de repente a gente tem aí uma quarta temporada com uma nova história. O que vocês acham dessa possibilidade? Uma merda. Eu não vejo desse modo aí. Acho que tu tá fazendo um exercício de criatividade que é legal, a gente pode pensar nessas ideias. Acho que é bom ter esses exercícios de criatividade. Mas não sei se seria viável, e até mesmo porque o Tannhaus realmente tem esse protagonismo ali no final da terceira temporada, né? Que descobrem que realmente veio dele essa cagada toda que tinham feito. Mas assim, durante a maior parte da série, tava principalmente ali no Jonas e na Marta, né, que eram o par da série, e em vários momentos eles falavam que eles eram um par perfeito, e tinha toda essa questão do amor entre eles. Eu nunca duvide disso. Foi uma coisa interessante. Nunca duvide disso. Pois é. Então, eu não acho que eles iam pra uma quarta temporada, porque fechou muito bem. É claro que a gente não pode duvidar de nada, né? Se der dinheiro, as pessoas podem fazer, com certeza. Mas eu não acho que ele ia fazer uma nova máquina por algum outro motivo, assim, né? Porque durante o final ali da série a gente vê que foi uma coisa bem específica, né? Foi tipo, o filho dele discutiu com ele ali e faltou ele ser mais ativo e, sei lá, se reconhecer na hora, pedir desculpa ou, sei lá, dar algum jeito. O filho dele também parecia meio adolescente, né? Meio aborrecido, não quis dar muito ouvido. E aconteceu aquilo e haveria a tragédia, eles morreriam. Ele ficou tão perturbado que ele passou anos construindo a máquina, né? Não foi uma coisa assim rápida. Ele começa novo e vai terminar velho. Passa anos dele, ele meio que renega toda a vida dele pra fazer aquele negócio, né? Mas também uma perda gigantesca, né? O filho dele, a nora e a netinha, né? Então foi um negócio assim muito pesado mesmo pra ele renegar todo o resto da vida dele e ficar com aquela coisa na cabeça de fazer essa máquina do tempo. Não sei se é a quarta temporada, mas é uma ideia, né? Poderia... não dá pra descartar uma coisa de pronto, mas eu penso que poderia ser em outros sentidos, né? Talvez no final tem a Hannah tá grávida e fala que o nome vai ser Jonas, né? Então a gente poderia ver alguma coisa ali, talvez a partir desse próprio mundo, talvez a Marta aparecer também, alguma coisa nesse sentido, ou eles fazerem parte de, sei lá, um quarto mundo aí que pode ter acontecido alguma coisa para lá, alguma coisa mais enigmática. A criatividade a gente pode exercitar, né? Assim, o que eu falei de uma merda é porque, tipo, pra mim terminou bem. E se eles fossem tentar forçar uma quarta, pra mim não ia ficar legal, eles iam acabar se enrolando e acabar estragando uma história que já terminou bem. Inclusive, tipo, a gente falou várias vezes aqui, foi eleita a melhor série da Netflix aí, e se eles tentassem continuar forçando, não ia ficar legal. É tipo Stranger Things pra mim, pô, a primeira temporada foi maravilhosa, a segunda temporada já foi decaindo, a terceira já foi decaindo mais, e agora vem a quarta e, tipo, pra mim eu já não tô mais tão naquele hype que nem eu tinha antigamente, cara. A quarta vai ser assim, Porque, tipo, ali pra mim, na primeira temporada já dava pra ter até acabado. Ia deixar várias pontas soltas ali, aí eles poderiam ter feito uma segunda pra acabar logo com tudo. Mas não, eles fizeram a segunda e depois já emendaram a terceira ali que... E só foi só expandindo, e tipo, não tem a gente não tem uma visão pra acabar. E sendo que, pelo que eles nos deram, assim, no início, não parecia ser um ambiente, uma história ali pra ficar se desenvolvendo por tanto tempo. Assim, enfim, que no teu ponto de vista seria mais ou menos como se agora do nada a Marvel resolvesse ressuscitar o Homem de Ferro? Eu acho que é meio diferente, né, essa parada. Porque, ó, o Kevin Feige disse que não quer ressuscitar o cara porque ali foi o final perfeito pro Tony Stark, né? Com todas as honras e tudo que ele merecia pelo personagem que ele foi. Então, assim, você falou pra gente assim, que pra você essas 3 temporadas foi um final perfeito, tá tudo perfeito. E você acha que fazer uma quarta corre o risco de estragar. Não foi um perfeito e tá tudo perfeito, mas foi o bom o suficiente, e pra mim seria difícil pra eles realmente melhorar, ainda mais ainda insistirem em forçar mais história ali dentro, né? Sendo que eles já conseguiram preencher as pontas ali. Porque se eles fossem tentar colocar mais história, eles iam acabar criando pontas, deixando pontas soltas, entendeu? E, na verdade, se tu for ver nos quadrinhos da Marvel, o Homem de Ferro morreu e depois o irmão dele substituiu ele. É porque no Homem de Ferro tem a questão do Robert Downey Jr. já tá mais velho, né? Tem
E ali eu acho que é outra pegada também. Até se ressuscitasse o Homem de Ferro por um acaso, talvez os fãs até gostassem. Eu acho que é uma pegada bem diferente. Então, mas aqui no Resident tá falando, tipo, tem essa questão dos atores ali no universo cinematográfico que fica mais complicado ali. E ainda mais que já é uma geração que quase 15 anos aí de universo cinematográfico Marvel. Então tá todo mundo envelhecendo. Então, tipo, e com filmes assim tão presentes na nossa vida, seria difícil pra colocar um outro ator como Homem de Ferro ali, como se fosse o mesmo personagem, né? A gente, que porra é essa? O cara trocou de ator assim. Foi mais ou menos como aconteceu com um amigo. É igual trocar o amigo do Tony lá. É isso, o amigo dele, né? Trocaram o ator, mas não fez Meio. muita diferença pra gente. Não tem o peso do Robert Downey Jr., né? Não. Mas assim, ficou algo diferente. Mesma coisa aconteceu com The Game of Thrones lá, né? Os segundos filhos lá, com o cara lá. E eu acho que o Dark tem uma questão de que ficou uma coisa assim, na maioria dos críticos, das críticas, de que foi bem fechado, foi bem planejado, teve um final fechado, teve um bom planejamento, tinha a questão da triqueta, foi em 3 temporadas, tinha os 3 mundos, então foi algo que fechou mesmo, foi algo que pareceu ser planejado. Então, se realmente foi bem planejado, e você vê que você tem a primeira temporada e na terceira você tem o reinício do ciclo e tudo, tem essa ideia. Então você fechou tão bem ali, por mais que tenha alguns erros, tenha algumas imperfeições, mas dentro do possível pareceu mais perfeito, como o Fink falou aí. Então eu acho que criar uma 4ª temporada quebraria muito desse encanto, dessa ideia. Porque se a gente pensar esse final, ele foi meio que surpreendente mesmo, como o Pegasus falou, né? A gente esperava outra coisa, ver como é que eles iam quebrar esse ciclo, etc. E criaram essa teoria para esse terceiro mundo, com um evento que a gente nem esperava, que era lá do Tannhaus, etc. Então, a gente ficou mais feliz por ter esse desfecho positivo, por ter se completado as ideias, né? Apesar dessa dificuldade de entender como a Cláudia conseguiu prever esse terceiro mundo com detalhes, mas a gente ficou feliz com o fechamento e com essa ideia do 3 mundos, triqueta, 3 temporadas. E aí você abrir para uma 4ª, meio que você tá perdendo uma das grandes coisas que foi positivas, né? Que é um encerramento mais completo, com uma lógica fechada, não é aquela série que foi, tá dando certo, vamos fazer mais um, tá dando certo, vamos fazer mais um, e depois já tá igual o Supernatural, lá na 18ª, sei lá o que, né? Então não pode, não foi empurrando com a barriga, parece que foi bem planejado. Então isso é uma coisa positiva que seria ruim para uma 4ª temporada. Nesse ponto, você acredita então que os produtores acertaram, ao invés de fazer uma 4ª temporada, partir para uma nova série com uma pegada parecida, que é aquela série que você comentou pra gente no dia. Fala o nome dela pros nossos ouvintes. É porque assim, né, eles poderiam ter continuado porque o hype tava muito grande. Acredito que sim, só que não ia ficar uma coisa como o próprio Fink colocou, não ia ficar uma coisa tão original como foi o próprio Dark. Acredito que a melhor coisa que foi ser feita é criar outro projeto, fazer outra coisa nesse sentido e deixar o jeito que ficou, porque, querendo ou não, teve as imperfeições, mas ficou algo bem feito. E qualquer coisa que você colocar, acrescentar ou tirar, vai tirar o sentido do que realmente foi colocado. Querendo ou não, como foi colocado, como a gente colocou nas teorias, está determinado que acontecer desse jeito, acontecer desse jeito. É que nem qualquer história que é feita, ela tem que terminar, ela tem que ter um fim. Outra série que leva muito para esse ponto, que se você vê também com Stranger Things, é você. Você já tá indo para um nível que eu tô meio suspeito. Tô ansioso, mas tô meio suspeito da próxima temporada. Olha só, a série do Pegasus estava falando é 1899. Pois bem, olá caro ouvinte, estamos aqui para mais um podcast hoje aqui do Byte Furado, falando um pouco sobre Dark. Estamos aqui eu, Thomas, Finn, Pegasus, Ryzen e Tio Gamer. E aí, vamos ver se essa série é boa mesmo, se não é? Então é isso, caros ouvintes, caras ouvintes. Como você percebeu, o início é o fim e o fim é o início. Hoje discutimos sobre a série Dark. Todos nós aqui do Byte Furado podemos dar nossa contribuição. Claro que são sempre opiniões, visões de mundo que a gente tirou da série. Você pode ter aí suas questões, suas divergências, mande para nós, comente lá nas nossas redes sociais. E por hoje nós ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio e comentem também nas nossas redes sociais quais séries vocês querem que a gente discuta,
que a gente maratona essa série, esse filme, e vai discutir em episódios especiais aí pro futuro. Ou no passado, né? Vou deixar meu agradecimento especial a nós aqui do Byte Furado, a você que ouviu até o final, ao fim, que é o Pegasus, ao Ryzen, ao Thomas, ao Tio Gamer, aos nossos colegas também que participam aqui ocasionalmente. Tchau, tchau, fiquem Com a força. Adão e Eva. A pergunta não é onde, é quando. Tchau. Nós somos perfeitos juntos. Nunca duvide disso. Verdade, verdade. Então é isso, tchau, tchau.